Paradigmas de linguagem de programação. Esse trabalho foi um trabalho requisitado pelo professor Tiago, da disciplina Paradigmas de linguagem de programação, na Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. E os alunos responsáveis por esse trabalho são Ana Marta e Hamilton Júnior. Aqui está um pequeno sumário, nós vamos falar o que é Python, capacidade de escrita, confiabilidade, capacidade de leitura, os custos, implementação, competência e portabilidade e, por fim, uma comparação entre Python e algumas outras linguagens. O que é Python? Antes de iniciarmos nossa análise sobre a linguagem, vamos falar o que é Python. Linguagem de altíssimo nível. Uma linguagem com um nível de abstração relativamente elevado, longe do código de máquina e mais próxima à linguagem humana. Ela tem a sua sintaxe, ela é moderna comparada a algumas outras. Orientada a objetos. O que seria essa orientação a objetos? Orientação a objeto é um conceito que está relacionado com a ideia de classificar, organizar e abstrair coisas. Então, em sua definição formal, nós temos que o termo de criação de objetos significa organizar o mundo real como uma coleção de objetos. Então, a Python é interpretada via bytecode, com tipagem forte, não há conversões automáticas. E dinâmica, não há declarações de variáveis e elas podem conter diferentes objetos. E ainda é modular, multiplataforma e de fácil aprendizado e de implementação livre. Capacidade de escrita. Capacidade de escrita é uma medida de quão facilmente uma linguagem pode ser usada para criar programas para um domínio de problema escolhido. Simplicidade e ortogonalidade. Tenta deixar a tarefa de programar mais ortogonal. O criador tinha em mente uma linguagem que pudesse tornar as coisas mais fáceis na hora de programar. Dessa ideia surgiu o Python, uma linguagem que tenta deixar a tarefa de programar mais ortogonal, mas nem tanto, e que ajuda o programador tanto quanto possível. Certo. Agora a gente vai começar a mostrar um exemplo prático de como Python é simples. Então a gente vai chamar agora Python. Chamando, a gente pode ver aqui, mostra aqui qual é a versão do Python. Isso no prompt de comando. Agora a gente vai criar um atributo de lista e vai adicionar. Então eu vou adicionar na lista valores de 1 a 6. Criei a minha lista. Agora eu vou na lista fazer com que retorne os valores de par dentro dessa lista. Então, para isso, eu vou usar a função for e a função if. Vamos ver que está usando tudo junto, enquanto se fosse em outra linguagem, daria muito mais linhas e não podia ter essa junção tão fácil como nós temos em Python. E agora a gente chama a nossa lista. Vamos ver que retornou os valores par. Então, ela também é uma linguagem expressiva e suporte para abstração. Python é expressivo com abstrações de alto nível. Na grande maioria dos casos, um programa em Python será muito mais curto que seu correspondente, escrito em outra linguagem. Aí aqui a gente tem também um exemplo de escrever na tela a frase Hello World, que em Python a gente pode implementar tanto apenas em uma linha, tanto em uma função, quanto também como uma classe chamando a própria aquela função determinada anteriormente. Confiabilidade. Tradicionalmente, o sistema de verificação de tipos de uma linguagem de programação é classificado em 2 grupos principais: estaticamente, fortemente tipadas ou dinamicamente, fracamente tipadas.
A capacidade de verificação de tipos de uma linguagem afeta diretamente a sua confiabilidade. Porém, Python não se enquadra nesse modelo. Python é dinamicamente tipada e, ao mesmo tempo, fortemente tipada. Certo. Então aqui a gente vai ver quando um tipo de erro que ocorre em Python quando a gente tenta juntar um valor inteiro com string. Vamos ver aqui esse exemplo na prática. Então, que a gente chama função Python, e vamos colocar aqui, ó, o valor 10, que é do tipo inteiro, e vamos somar com o string 16. Quando a gente faz isso, ó, a gente repara aqui, ó, tipo de erro. O tipo de erro, ele não é suportado pela operação, porque a gente vai estar tentando somar um valor inteiro com um valor string. Então isso não é possível em Python como em outras linguagens. Agora a gente vai ver a parte de capacidade de leitura. O Python, ele usa um nível de indentação no início de cada linha para definir blocos de código, dispensando a utilização de chavetas ou de outros indicadores de início e fim de bloco. A obrigatoriedade da indentação estabelece um patamar mínimo de legibilidade, que em outras linguagens tem de ser implementado ou através de uma conversão implementada com disciplinas férreas ou através de utilização de editores especializados. Então aqui a gente pode ver um exemplo da linguagem C, onde nós temos aqui, ó, a utilização de chavetas para mostrar onde está o nosso código, certo? Então, mostrando o início e o fim do bloco. Já aqui em Python, a gente não precisa. Vamos ver que ele utiliza apenas a indentação, que não é utilizada em C. Sem indentação, ia dar problema ao rodar o código de Python. Custos. O custo de treinamento e para escrever programas. O custo de treinamento e o custo para escrever programas em Python, ele é, vamos dizer, baixo, uma vez que a capacidade de escrita e a legibilidade é alta. O tempo do entendimento de códigos exemplos na aprendizagem e para manuteabilidade é baixa, otimizando o tempo de desenvolvimento. Agora vamos ver o custo para compilar programas. O custo de compilação, no caso de Python, interpretar é alto. As instruções de código-fonte é traduzido em um formato intermediário conhecido como bitcode, e depois esse bitcode é quem é interpretado. Agora vamos ver o custo para executar programa. A sua velocidade de execução nem sempre é tão rápida quanto as linguagens compiladas, como C e C++. As implementações padrões do Python compilam instruções de código-fonte em formato intermediário, código de bit, e depois o interpretam. Agora vamos ver a parte de implementação, competência e portabilidade. A implementação padrão do Python é escrita em ANSI C portátil. Compila e executa em praticamente todas as principais plataformas em uso atualmente. Por exemplo, os programas em Python são executados em tudo, de PDAs até supercomputadores. Além do interpretador de linguagem em si, o conjunto de módulos de biblioteca padrão que acompanha o Python também é implementado para ser portátil o máximo possível entre plataformas. Além disso, os programas em Python eles são compilados automaticamente em código de debug portátil, o qual é executado igualmente em qualquer plataforma com a versão de Python compatível instalada.
Agora nós vamos ver a comparação da linguagem Python com outras linguagens. Aqui a gente usou apenas 2 exemplos, que foi a linguagem Java e C. Python versus Java. Python, comparado com Java, ele é mais simples de usar do que Java. O Python é uma linguagem de script, mas Java herda grande parte da complexidade das linguagens de sistemas como C++. O que torna a comparação direta difícil, enquanto Python sugere um desenvolvimento rápido, do tipo editar e executar, Java exige que o programador ele declare tipos, visibilidade de funções, separe cada classe em arquivos diferentes, e o desenvolvimento é do tipo editar, compilar e executar. Outra vantagem do Python são suas estruturas nativas de dados, tais como lista e dicionário. Java usa classe de sua biblioteca padrão para as mesmas funcionalidades com algumas complicações adicionais. Python versus C. Python comparado com C, a gente percebe que C é de médio nível. E assim como a Assembly, ele expõe conceitos estruturais de arquitetura da máquina. E complica a implementação de conceitos modernos com orientação ao objeto. Então, com isso, aqui nós temos nossas referências, utilizamos o livro do Sebestas, Aprendendo Python. E com isso a gente finaliza a nossa apresentação sobre Python.